Imagine a terra da liberdade, o país dos direitos humanos, das oportunidades. Agora imagine esse mesmo país com mais prisioneiros do que qualquer outra nação da Terra, com bairros onde a expectativa de vida é menor do que em zonas de guerra. Hoje vou te mostrar como os Estados Unidos, o símbolo da democracia moderna, se tornaram o epicentro da violência armada e do encarceramento em massa. E como por trás dessa realidade se esconde uma história de desigualdade, de racismo e escolhas políticas calculadas. Gente, menos de 5% da população mundial tem os Estados Unidos, mais 22% de todos os prisioneiros do planeta estão no solo estadunidense. São mais de 2 milhões de pessoas atrás das grades. Para cada 100 mil habitantes, 541 estão presos no Chilindró. É quase 5 vezes mais do que toda a Alemanha, 10 vezes mais que o Japão. O paradoxo é claro. A maior democracia do mundo é também maior cadeia do mundo. E o mais chocante, isso não é obra do acaso, é resultado de políticas deliberadas, de uma máquina criada para prender, principalmente pobres e negros. Gente, lá nos anos 70, a sociedade estadunidense vivia o medo e a insegurança. A resposta do governo? Guerra às drogas. Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos lá em 1971, lançou essa campanha. Mas documentos internos revelados décadas depois, sabe o que elas mostravam? O objetivo real era político. Tá chegando o final, é amanhã. É amanhã, então eu preciso do seu voto, é rapidão, não custa nada. YouTube Educação, eu tô concorrendo, gente. É só clicar no link, clicar depois no Geografia, que eu garanto aí a vitória do nosso canal, a sua vitória, a minha vitória, tá? Da geopolítica, dos conteúdos de geografia e atualidades. Cara, preciso do seu voto. Bora pro vídeo. Desestabilizar as comunidades negras e os movimentos anti-guerra. Naquela época, Nixon tinha um assessor que ele falou o seguinte: olha essa frase. Sabíamos que não poderíamos tornar ser negro ou ser contra o sistema algo ilegal. Então, associamos os negros à heroína e os esquerdistas à pamonha. Pamonha! O plano funcionou, gente. O plano deu certo. Prisões em massa, guetos super lotados e super policiados. Gente, e a criminalização da pobreza. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Aí, entre 1980 e 1997, olha aí, 17 anos, as detenções por conta de drogas triplicaram nos Estados Unidos. E as sentenças que antes eram flexíveis passaram a ser automáticas e brutais. Em 1986, a Lei Antidrogas Federal criou a famosa disparidade entre 100 para 1. Entre 1980 e 1997, as detenções por drogas triplicaram nos Estados Unidos. E as sentenças que antes eram flexíveis passaram a ser automáticas e brutais. Só para vocês terem uma ideia, lá em 1986, a Lei Antidrogas Federal criou uma famosa disparidade de 100 para 1 entre crack e cocaína em pó. Resultado disso, negros que consumiam crack, que era mais barato, de bairros pobres, recebiam sentenças 6 vezes maior, cara, do que brancos usuários de cocaína em pó. Olha a loucura. Enquanto, gente, câmeras, combate ao crime, estamos prendendo todo mundo, pobre na cadeia, que acontecia nos Estados Unidos, a indústria carcerária explodia. Você tinha aí empresas privadas, surgiam empresas privadas de segurança. Olha isso, fazendo da prisão um negócio bilionário. Enquanto mais presos, mais lucros. E os estados passaram a terceirizar as prisões.
assinando contratos que garantiam taxas mínimas de ocupação. Sim, cara, olha a loucura! Tem que ter mais de 100 presos aqui. Ó, existem nas minhas pesquisas, cara, que eu realizei, contratos que obrigam o Estado a manter as prisões cheias. Com isso, até crimes pequenos, como furtar um tênis, em alguns estados, cara, era caso de cadeia. Cadeia! Pior, gente, o encarceramento preventivo explodiu. Ô, prende aí, deixa ele preso. Cara, tenso nos Estados Unidos. Hoje, 2 a cada 3 presos estão nessas pequenas jaulas, pequenas cadeias locais. E eles estão presos porque são pobres demais para pagar a fiança. O cara não tem. Fica aí na jaula, na cadeia. Se prender, resolver, os Estados Unidos seria um país mais seguro do mundo. Mas, cara, não são. Tá longe disso. Mesmo gastando 80 bilhões por ano em prisões. O país registra 26 mil homicídios por ano. A principal causa, armas de fogo. 80% dos homicídios são cometidos por armas. E nos Estados Unidos existem mais armas do que habitantes. Vocês sabiam disso? São dados que estão aí livremente na internet, em sites confiáveis. 400 milhões de armas circulando. Durante a pandemia, as armas, cara, as vendas de armas dispararam. Só para você ter uma ideia, entre 2020 e 2021 foram vendidas, olha isso, que absurdo, 40 milhões de armas, recorde absoluto. O resultado? Qual é o resultado? Um monte de arma, um monte de arma. A maior taxa de homicídio dos últimos 30 anos. E a violência atinge desproporcionalmente os bairros de pobres e negros. Nos bairros mais pobres, a taxa de homicídio é 4, 5 vezes maior do que bairros ricos. Mesmo entre pessoas da mesma classe social, bairros negros são mais afetados que bairros brancos. Negros e brancos ganhando o mesmo. Negros têm mais violência. Essa não é apenas uma crise de segurança pública, é uma crise social histórica. O que acontece com quem é preso? Muitos enfrentam prisões superlotadas com violência interna, falta de atendimento médico e negligência total com a saúde mental. A superpopulação é tão grave que o sistema federal opera acima da capacidade. Presos dividem colchão no chão, banheiros coletivos imundos, e 74% dos presos precisam de tratamento para transtornos de uso de substâncias. Mas poucos respondem a isso. Quando saem, não conseguem emprego, não conseguem alugar casa, muitos perdem o direito de votar para sempre. O preço, né, da ficha suja nos Estados Unidos é a exclusão vitalícia. E eu tô falando de crimes pequenos, não tô falando de coisa absurda, não. Tô falando de cara que comete homicídio. Não tô falando desse cara. Os dados não falam desse cara. É assim que a prisão gera aí um ciclo vicioso. 60% daqueles que são libertados voltam para a cadeia, cara, em até 3 anos. Cara, olha o tanto. Vamos pensar em número para ficar mais claro na cabeça de vocês? Cada preso custa para o Estado, lá para os Estados Unidos, 30 a 60 mil dólares por ano. Mas imagine o custo invisível disso. As famílias destruídas, crianças crescendo sem os pais, comunidade inteira devastadas. Hoje, 1 a cada 3 homens negros estadunidenses já esteve preso. 1 a cada 13 já perdeu o direito de votar. Isso não é justiça, é engenharia social, é exclusão planejada. Outros países provaram que existe outro caminho. Por exemplo, a Noruega prioriza a reabilitação do cara. São prisões que parecem colônias agrícolas, tal, inserção do cara no mercado, é claro, tem que fazer várias análises aí, mas uma comparação. E a taxa lá de reincidência é 3 vezes menor que a dos Estados Unidos. Investimento em saúde mental, educação, e gera resultados concretos.
Já nos Estados Unidos, essa cultura virou indústria, virou política, virou rotina. A violência nos Estados Unidos é um sintoma. O encarceramento em massa é reflexo brutal. O que precisamos combater? Não é só o crime, é desigualdade, pobreza, racismo. O futuro não constrói-se em celas, né? Tem que se criar aí uma estrutura por trás. De novo, não estou falando em crime hediondo, crime bárbaro. Estou falando de alguns pontos de crimes que poderiam ter uma outra análise. A partir dessa análise, parece um pouco que país da América do Sul? Um país grandão que copia muita coisa dos Estados Unidos, né? Desce o dedo no like, se inscreva no canal. É conteúdo de reflexão que faz pensar que caminho estamos tomando a partir de dados fundamentados que eu trouxe essa análise. Desce o dedo no like, se inscreva, é um canal de educação, precisa muito do seu apoio. E eu, Geografia, preciso muito do seu voto. Está chegando o final, é amanhã, cara, que sai o resultado do YouTube Educação. E sem seu voto eu não vou conseguir ganhar. E eu tô próximo, mas, cara, vota, é 2 cliques. Clicou, voto está computado. São 15 mil reais em equipamentos, não é em dinheiro não. É em câmera, iluminação, para eu trazer melhor conteúdo possível para você aqui na internet. E somente com o seu voto que eu vou conseguir isso. Beleza? Tamo junto, pra cima deles, ó, é Gabarita Gel.